Graça e paz, amigos e ouvintes da Palavra do Senhor. Mais uma vez estaremos compartilhando com vocês ensinamentos, princípios da Palavra de Deus. Gostaria de mostrar este momento maravilhoso que foi o momento da instituição do casamento, que aconteceu lá em Gênesis, há mais de 7.000 anos atrás. Aí você pode dizer, mas Oswaldo, será que durante todo esse tempo, com toda essa modernidade, as coisas já não alteraram, esses princípios já não ficaram obsoletos? Digo com toda certeza não, pois os princípios de Deus são imutáveis. Jesus certa vez disse, passará o céu e a terra, porém a minha palavra não há de passar. Acerca de Deus é dito, de eternidade a eternidade tu és Deus. Também acerca da sua imutabilidade é dito, Deus era, Ele é e há de ser. Então, todo o tempo, Ele continua sendo Deus. Os seus princípios também são irrevogáveis, são imutáveis. E Deus, quando estabeleceu o casamento, Ele deixou bem claro quem deveria fazer parte deste casamento, de que maneira esse casamento deveria acontecer, para que a sua bênção, a sua vontade fosse estabelecida. Lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, diz o seguinte, por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Por isso, ou seja, por conta do casamento, o homem deixa pai e mãe. Aqui o sentido não é deixar, abandonar, e sim agora deixar aquele lá e agora formar uma nova família. Trazer agora aquela que ele escolheu entre tantas, entre milhares, aquele que foi escolhido por ela também entre milhares e assim formarem uma só família, tornando-se os dois uma só carne. Então, por isso deixará o homem pai e mãe. Então, nós precisamos trazer uma grande verdade dita nessa primeira parte, nessa parte A do versículo. Por isso deixa pai e mãe e se une à sua esposa. É necessário que aquele que esteja desejoso de contrair núpcias, de casar, ele esteja apto para administrar um lar. Então, ele vai deixar agora a tutela do pai e da mãe e agora ele vai estabelecer um novo lar. Então, ele precisa de uma casa. Existe, inclusive, um ditado bem popular que diz, aquele que casa, quer casa. Então, jamais é inconcebível que alguém, se destine a casar, coloque esse propósito de casar-se com uma mulher e queira permanecer dentro da casa dos pais. Salvo, lógico, em especial quando o momento assim o exija. Quando o pai ou uma mãe já bem idosos não tiverem as mínimas condições de morarem sozinhos. Mas em condições normais é necessário que o homem deixe o pai e mãe e agora se una a sua esposa para tornar-se os dois uma só carne e estabelecer agora uma nova família. Então, deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Então, aqui está outra grande verdade. É necessário que o casamento seja realizado entre um homem e uma mulher. De outra maneira, não estará dentro daquilo que Deus estabeleceu para o casamento. É necessário que seja um homem, é necessário que seja uma mulher. Essa é a maneira estabelecida por Deus desde a criação. Jesus também, quando tratava acerca do casamento, disse, não tens lido que o Criador disse lá no princípio que o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Então, essa verdade estará sempre de maneira permanente na vida daqueles que querem obedecer a Deus. Então,
O casamento é entre um homem e uma mulher. E os dois agora, se unindo, tornam-se uma só carne. Aqui também reside outro princípio maravilhoso, que é a indissolubilidade do casamento. O casamento, ele é indissolúvel. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Este é o princípio. Ah, mas você pode dizer, também eu escutei dizer que por conta de relações sexuais ilícitas, Deus permitiu, exatamente. Existe uma concessão que por conta da dureza do coração do homem, que traz como consequência essa dureza a infidelidade conjugal, Deus concede, ele permite a carta de divórcio. Então, veja, isso é resultado de um homem ou de uma mulher de coração duro, porque havendo qualquer tipo de desentendimento ou dificuldade no casamento, aqueles que nasceram de novo, aqueles que receberam um novo coração, aqueles que de fato e de verdade já foram perdoados por Deus, estarão sempre aptos a perdoarem um ao outro, estarão sempre aptos a se reconciliarem e assim permanecerem casados. O casamento ele tem que ser realizado debaixo de respeito, de fidelidade, jamais debaixo de litígio, debaixo de violência, como nós temos acompanhado nos noticiários. A violência dentro do lar, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre filhos e pais. Esse, com certeza, não é o princípio, não é o projeto de Deus para o casamento. E tudo isso acontece por conta da dureza do coração dos homens, que abandonam os princípios de Deus e buscam outros princípios, buscam as modernidades. Mas se você tem propósito de contrair núpcias, ou você já contraiu, mas tem passado por dificuldade, busque em Deus a solução para qualquer que seja a dificuldade no seu relacionamento conjugal. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Então, se você quer caminhar em lugares claros, de maneira límpida, transparente, busque na palavra de Deus. E esse relacionamento estará sendo abençoado por Ele, estará sendo ratificado por Ele. Não esqueça, 3 princípios foram trazidos nessa tarde. Eu gostaria que você guardasse no seu coração. O primeiro, que aquele que deseja casar é necessário que tenha as condições mínimas para o estabelecimento de um novo lar. Então, para isso, ele precisa trabalhar, ele precisa ter o sustento necessário, se não para comprar uma casa, no mínimo para alugar, locar uma casa. O segundo, que esse relacionamento conjugal necessariamente precisa ser entre um homem e uma mulher. E o terceiro princípio, que o casamento é indissolúvel. Aquilo que Deus uniu, não separa o homem. Então, se você está desejoso de casar, reconheça todas essas verdades de Deus e dessa forma Deus estará abençoando esse relacionamento. Se você já está casado, busque em Deus sabedoria para que você possa viver de maneira agradável ao Senhor. Então, abandone os conceitos mundanos, abandonem as modernidades, busque a palavra de Deus. Ela não muda, a palavra de Deus ela é imutável. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que o nome dele sempre seja glorificado no seio da família, no seio do seu lar. Amém.